Oi, meus amores! Então, hoje estou aqui para a gente ver um pouquinho mais de números primos, o que são, e também aprender como decompor um número em fatores de números primos. Vamos continuar? Mas o que são números primos? Como a gente viu na aula anterior, os números primos são os números que possuem apenas dois divisores naturais. Quais são esses divisores naturais? O número 1 e o próprio número. Então, ele tem apenas dois divisores naturais, o 1 e ele mesmo. Aqui tem uma tabela que é chamada de crivo de Erastótenes. O que ela vai identificar? Ela vai identificar os números primos. Por que o 1 ele tem este xizinho aqui marcado? Porque o 1 ele não é número primo. Para ser número primo, tem que ter dois divisores naturais, 1 e ele mesmo. E o número 1, ele tem apenas um divisor natural, que é 1 vezes 1, que é 1. E 1 já é ele mesmo. Então, ele tem apenas um divisor natural, que é o número 1. E para ser número primo, tem que ter dois divisores naturais, o número 1 e o próprio número. Então, continuando na tabela aqui, agora o número 2. O número 2, ele tem quantos divisores naturais? 2. 1 vezes 2, 2. Então, ele é considerado número primo porque ele tem apenas dois divisores naturais, que é 1 e ele mesmo, que é o 2. Continuando na tabela, o número 3, ele também é número primo, porque ele tem dois divisores naturais, 1 e ele mesmo, que é o 3, o 1 e o 3. Então, ele também é um número primo. Aqui o 4 é número primo? Não. Por quê? O 4 ele já tem três divisores, o 1, o 2 e o 4. Ele é divisível por 2, então ele já vai ter mais de um divisor natural. Então, ele já não é número primo. O 5. O 5 sim. O 5 tem apenas dois divisores naturais, que é 1 e ele mesmo. 1 vezes 5, 5. Então, ele tem apenas dois divisores naturais. Então, é número primo. O 6, se olhar o número 6, ele já é divisível por 2. Então, ele já vai ter 1, o 6 e o 2 no mínimo de divisores naturais. Claro que tem o 3 também. Então, ele tem 4 divisores. Então, ele já não é um número primo. Ele tem mais de 2 divisores naturais. O 7. Se eu olhar o 7, ele tem apenas dois divisores naturais também, que são quais? O 1 e o 7. Então, 1 e ele mesmo. Então, o 7 é número primo. O 8 não é número primo, porque ele já é divisível por 2, então ele já vai ter mais de um divisor natural, além do 1 e dele mesmo. O 9 tem na tabuada do 3, então ele é divisível por 3, então já não é número primo. O 10 também, ele já é divisível por 2, por ele ser par, então ele não é número primo. O 11, o 11 sim, o 11 é número primo. Por quê? Só tem uma possibilidade de ter um produto que dê 11, que é 1 vezes 11, que é 11. Então, ele tem dois divisores naturais, que é o número 1 e ele mesmo. E seguindo esse raciocínio, a gente vai continuar a preencher a tabela. O 12 já é divisível por 2, então não é. O 13, sim, o 13 é primo, tem dois divisores naturais, que é 1 e ele mesmo. O 14 já é divisível por 2, que ele é par, então já não é primo. O 15 é divisível por 5 e 3, então também já não é primo. O 16 é divisível por 2, então não é primo. O 17, o 17 é número primo. Por quê? Dois números que multiplicados de 17, há apenas a possibilidade de 1 vezes 17. Então, ele tem como divisores naturais o 1 e ele mesmo. Por isso que ele é número primo. O 18 já é divisível por 2, por 3, por 9, então já não é número primo. O 19, sim, o 19 é número primo, porque também ele tem como divisores o 1 e o 19. O 20 já é divisível por 2, por 10, já tem vários divisores, então não é.
O 21 também é divisível por 3, por 7 também não é. O 22 também é par, então já é divisível por 2, por 11. O 23, opa, o 23 é primo, porque ele tem apenas 1 e o 23 como divisores. O 24 já é divisível por 2, então já descarta. O 25 é divisível por 5, descarta. O 26 é par, então ele é divisível por 2, também não é primo. O 27 é divisível por 3, por 9, então já não é primo. O 28 é divisível por 2, já não é primo. O 29, opa, o 29 é, porque tem apenas uma possibilidade de ter dois números que eu multiplicar vai dar 29, que é 1 vezes 29. Então, ele tem como divisores o 1 e ele mesmo, que é o 29. O 30 já é divisível por 2, por 10. Então, essa linha toda aqui eu já vou descartar, que eles são todos divisíveis por 10, tá? Essa coluna, desculpa. O 31, o 31 é primo, porque também tem só dois divisores. 32 já é par, já é divisível por 2, então não é primo. 33 é divisível por 3 já, de cara, então não é primo. 34 é por 2, então não é primo. 35 também já consigo ver que ele é por 5, não é primo. O 36 é por 2, também já não é primo. O 37, opa, o 37 é número primo, porque também tem só dois divisores naturais. O 38 já é por 2, então sai fora. O 39 eu consigo ver que ele é por 3. O 40, como eu falei nessa coluna, já é por 10, por 2. O 41, opa, o 41 é primo, porque tem dois divisores naturais. Aqui o 42 é par, já tá fora. 43, opa, 43 é número primo, que só tem dois divisores naturais, o 1 e ele mesmo, o próprio 43. 44 já é por 2, sai fora. 45 é por 5, também não. 46 é par, também não. 47, opa, 47 é primo, porque só tem uma possibilidade de 1 vezes 47. Aqui 48 já é par. 49 é divisível por 7 e o 50 também tá fora, que é por 10. Então, até 50, quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47 até o infinito. Aqui foram apenas os 50 primeiros, mas eu posso dar continuidade nessa tabela até o infinito. Então, o conjunto dos números primos, ele é infinito. E eu tenho que observar que, de todos os números primos, o número 2, ele é o único número primo que também é par. Então, tem mais essa observação para fazer. Fácil, né? O número primo? Vamos continuar. Decomposição em fatores de números primos. Mas o que é decompor o número? Decompor um número em fatores de números primos nada mais é do que escrevê-lo em forma de um produto de números primos, sem alterar o seu valor. Ah, professora, mas como isso? Olha o número 6. Eu posso escrever ele em forma de uma multiplicação, de um produto, que é 2 vezes 3. E o que o 2 e o 3 são? São números primos. Então, eu escrevi o número 6 em forma de uma decomposição de fatores de números primos. 2 vezes 3 é 6. Ambos são primos. Não alterei o valor. Eu escrevi ele de uma forma de produto. Outro exemplo é o 10. Eu posso escrever o 10 em forma de fatores de números primos. Como que é isso? 2 vezes 5. 2 é primo? É número primo. 5 é número primo? É. E 2 vezes 5 dá 10? Dá. Não alterei o valor. Eu escrevi em forma de um produto, de uma multiplicação de dois números primos, 2 e 5. Então, isso é decompor. Mole, né? Mas como decompor um número? Qual o processo? Então, a gente vai ver como fazer um processo quando o número for muito grande e ter mais de dois produtos. Ali a gente viu no exemplo 2 vezes 3, 2 vezes 5, que é fácil de fazer de cabeça. Mas quando tem um número maior?
Então, aqui estão os números primos, 2, 3, 5, 7, eu repeti aqui para a gente frisar bem, para memorizar todos os números primos. Eu quero decompor o número 30. Qual é o processo? Eu vou pegar o 30 e vou fazer esse traço aqui, como se fosse uma separação. Aqui eu vou ter uma divisão. Aqui, eu vou embaixo do 30, eu vou ir colocando os resultados das divisões. E aqui, desse lado aqui, dessa coluna à direita, eu vou colocando os divisores, aqueles números por qual eu vou conseguir ir dividindo esses resultados aqui. Então, aqui vem o 30 e os resultados, e aqui vai os números primos ao qual eu vou dividir. Então, vamos começar. Primeiro passo, eu tenho 30. Qual é o primeiro número primo que eu tenho? É o 2. Então, meu primeiro número primo é o 2. 30 é divisível por 2? Aí, vamos lá para os critérios de divisibilidade. 30 é par? É. Então, eu consigo dividir 30 por 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui e vou efetuar a divisão do 30 por 2. 30 dividido por 2, eu vou fazer aqui em forma de fração, ó, metade de 30. Então, eu tenho aqui metade de 30, que é quanto? 15. 30 dividido por 2, toda fração é uma divisão. Estou fracionando algo em duas partes, ó, R$30 para duas pessoas, cada uma fica com 15. Então, o resultado é 15. Então, eu vou colocar embaixo do 30 o resultado da divisão, que é 15. E aqui os números primos aos quais eu vou conseguindo dividir. Agora, eu vou fazer essa análise. 15 ainda é divisível por 2? Não. 15 é ímpar, então não é divisível por 2. Qual é o próximo número primo? 3. E eu vou seguindo essa sequência aqui de 1 por 1. 3. 15 é divisível por 3? Tem 15 na tabuada do 3. Então, eu vou pegar o 15 e vou dividir agora por 3. 15 dividido por 3. Que 15 dividido por 3? Então, aqui, ó, eu tô dividindo em 3 partes. Então, a terça parte de 15. Então, 5, 5 e 5. Ah, é 5. 5 mais 5, 10, mais 5, 15. A terça parte, então, é 5. Então, o resultado é 5. Então, vem aqui, o resultado deu 5. Se eu observar, olha só, o 5 já é número primo. Então, se ele é número primo, ele é divisível por ele mesmo. Então, eu vou colocar o 5, e 5 dividido por 5 dá quanto? 1. Quando eu cheguei aqui nos resultados 1, eu vou encerrar minha decomposição. Então, ela parou aqui porque eu já cheguei aqui no 1 e agora não tem mais como eu ir dividindo por números primos. Qual foi a forma decomposta que ficou? Eu vou pegar todos os resultados dos divisores e vou colocar aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 5. Então, é o produto de 2 vezes 3 vezes 5. Então, essa é a forma decomposta em fatores de números primos. 2 é primo, 3 é primo, 5 é primo. Agora, tem como tirar a prova real? Tem! Olha só. 2 vezes 3, se eu efetuar essa multiplicação aqui, eu vou ter um produto, olha, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Voltou ao valor original. Eu não alterei o valor, eu escrevi o 30 em forma de produto de fatores de números primos. Essa é a decomposição. Então, como ficou a forma decomposta em números primos? 2 vezes 3 vezes 5, igual tá aqui embaixo, 2 vezes 3 vezes 5. Mole, né? Mais exemplos. Vou repetir os números primos para memorizar. Agora, eu vou decompor o número 45. Então, ó, boto 45 e eu já vou separar aqui as duas colunas. Aqui é a da esquerda, como eu falei,
vai o resultado dos números da divisão, resultado da divisão, e aqui vai os divisores, que são os números primos, que eu vou conseguir ir dividindo o número. Então, eu vou ver aqui, ó, 2 é o primeiro número primo. 45 é divisível por 2? Não, porque não é par. Aí, eu venho para o próximo número primo, qual é? É o 3. 45 é divisível por 3? É. Por quê? 4 mais 5 é 9. Então, 9 é divisível por 3. Então, 45 também vai ser divisível por 3. Então, eu vou dividir por 3. E vou efetuar a divisão. Se eu pegar 45 e dividir ele em 3 partes, então, a terça parte de 45... 15 mais 15, 30, mais 15, 45. Ah, então é 15. Então, eu vou colocar o resultado aqui embaixo do 45, o resultado da divisão de 45 por 3. Agora, 15 ainda é divisível por 3, eu só vou mudar o divisor quando não der mais para dividir. 15 é divisível por 3? É, 15 é divisível por 3. Então, eu vou dividir 15 por 3. 5 mais 1, 6. 6 é divisível por 3. Então, eu vou dividir também o 15 em 3 partes. Então, a terça parte de 15 vai dar 5, 5 e 5. Opa, 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Então, o resultado é 5. 15 dividido por 3 deu 5. Cheguei na mesma situação, ó, 5 é o próximo número primo. Se ele é primo, ele é divisível por ele mesmo. E 5 dividido por 5 é 1. Cheguei no 1 aqui, encerrou a minha decomposição. Agora é só fazer o produto dos divisores, que vai ficar como? 3 vezes 3 vezes 5, como tá aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 5. Vamos tirar a prova real? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 5, 45. Eu não alterei o valor, eu escrevi ele na forma decomposta em fatores de números primos, 3, 3 e 5. Então, a forma decomposta ficou 3 vezes 3 vezes 5. Ou, se eu for fazer na forma reduzida, olha o que acontece. Eu posso 3 vezes 3, eu posso escrever ele em forma de potência. Por quê? A potência, ó, eu tô multiplicando o 3 por ele mesmo, quantas vezes? 2 vezes. Então, 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Lembrando que o expoente, ele indica quantas vezes eu tô multiplicando a base por ela mesma. Então, tenho a forma de produto ou posso reduzir um pouquinho e escrever na forma de potência, certo? Vou colocar os números primos ali, agora eu vou decompor o número 72. Então, tá aqui a coluna da esquerda e a coluna da direita. Então, aqui vai o resultado da divisão e aqui os divisores primos que eu vou conseguindo e dividir, começando com o número 72. O primeiro número primo que eu tenho é o número 2. Então, 2 é par. 72 é divisível por 2? É, porque é par também. Então, 72 eu vou conseguir dividir por 2. Então, eu vou efetuar a divisão de 72 dividido por 2. Metade de 72 é quanto? 36. Então, se alguém tem dificuldade de achar metade, a terça parte, no cálculo mental, efetua a divisão igual eu vou fazer aqui, a minha direita da tela, 72 dividido por 2. Vou usar o 7, vai dar 3, 3 vezes 2, 6, 7 menos 6, 1, abaixo 2, vai dar 6, 6 vezes 2, 12, 12 menos 12, 0. Então, deu 36. Então, eu vou colocar o resultado aqui embaixo do 72, 36. Agora, 36 ainda é divisível por 2, eu vou dividindo por 2 até não dar mais. Hora que não dá mais, eu vou para o próximo número primo. Mas 36 ainda é par. Então, eu vou conseguir dividir 36 por
2. Eu vou efetuar essa divisão. 36 dividido por 2. Que metade de 36 é quanto? 18. Quem tem dificuldade, efetua a arma e efetua a divisão. Mas o resultado deu quanto? 18. Então, vou botar o 18 aqui. 18 ainda é divisível por 2? É porque é par. Então, eu vou continuar por 2 até eu não conseguir mais dividir por 2. 18 dividido por 2, então, tá aqui. Metade de 18 é quanto? 9. Então, metade de 18, né? 18 em duas partes, vai dar 9. Tá aqui o 9. Opa, mas 9 não é mais par, então não é mais divisível por 2. Qual é o próximo número primo? 3. Então, eu vou ver se 9 é divisível por 3. É, tem 9 na tabuada do 3. Então, eu vou dividir agora por 3, porque por 2 não dá mais. Então, eu vou dividir 9 por 3. Então, 9 dividido por 3 dá quanto? Dá 3. Opa, 3 é primo, então ele é divisível por ele mesmo. Então, vou botar aqui o 3 e 3 dividido por 3, 1. Fechei, chegou no 1, como é que ficou a forma? Ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, e 24 vezes 3, 72, tá certo? Não alterei o valor, só escrevi ele na forma de um produto de fatores de números primos. Então, a forma decomposta ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Essa é a forma decomposta. Como eu tenho números que se repetem, fatores iguais, eu posso escrever em forma de potência. O 2, ele aparece quantas vezes? 3 vezes, ó, é o produto de 2 por ele mesmo, 3 vezes. Então, posso escrever 2 ao cubo, vezes, e o 3 também se repete. Quantas vezes? 2 vezes 3 ao quadrado. Então, tenho a forma de produto e posso reduzir e escrever em forma de potência, certo? Agora, eu vou decompor o número 52. Primeiro número primo que eu tenho é o 2. 52 é divisível por 2? Então, só para frisar, aqui vai os resultados da divisão e aqui os números os números primos que eu vou conseguindo dividir. Então, primeiro é 2 e 52 é divisível por 2? É, ele é par. Então, eu vou dividir 52 por 2. Então, tá aqui 52 dividido por 2 em forma de fração. Metade de 52 é quanto? É 26. Quem tem dificuldade, acompanha aqui à minha direita, eu efetuando a divisão. Vou usar o 5, 2 vezes 2, 4, 5 menos 4, 1. Abaixo 2, 6 vezes 2, 12, 12 menos 12, 0. Então, o resultado deu 26. Então, aqui eu vou colocar o resultado, 26. 26 ainda é divisível por 2? É, ainda é divisível por 2, porque ele é par. Então, eu vou dividir 26 dividido por 2. Metade de 26 é quanto? 13. Então, metade de 26 é 13. Notem que se os dois algarismos forem par, então, ó, o 2 é par, o 6 é par, eu posso fazer metade de 2, que é 1, e metade de 6, que é 3. Daí também é fácil de fazer, mas isso quando todos os algarismos forem pares. Aí, eu estou dividindo por 2, certo? Então, deu 13. Então, botei o resultado aqui. Mas olha só o 13. Ah, o 13 tá aqui, ó, em cima. O 13 é número primo. Então, ele é divisível só por ele mesmo. 13 dividido por 13, 1. Encerrei aqui. Como ficou a forma decomposta? 2 vezes 2 vezes 13. Então, posso tirar a prova, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 13, 52. Não há necessidade de sempre tirar a prova real, mas se quiser saber se acertou a decomposição, efetua a multiplicação
e o resultado vai voltar aos 52, certo? Então, essa é a forma decomposta em fatores de números primos, que ficou 2 vezes 2 vezes 13. Ou, como eu tenho fatores que se repetem, eu posso escrever em forma de potência, reduzir um pouquinho. Então, ó, o 2, estou multiplicando por ele mesmo quantas vezes? 2 vezes. Então, tá aqui o expoente 2. 2 ao quadrado vezes 13. Ou 2 vezes 2 vezes 13, certo? Continuando. Então, aqui, agora eu vou decompor o número 90. 90, também vou verificar, o primeiro número primo é 2, e 90 é divisível por 2? É porque ele é par. Então, eu vou pegar e vou dividir 90 por 2. Então, 90 dividido por 2, se eu pegar aqui, metade de 90 é quanto? 45. Então, vou colocar o resultado aqui da divisão, que deu 45. Só que 45 não é mais divisível por 2. Então, eu vou para o próximo número primo, que é 3. 45 é divisível por 3? É divisível por 3. Então, eu vou dividir 45 por 3. Como que eu sei? 4 mais 5, 9, e 9 é divisível por 3. Então, a soma dos algarismos tem que ser o número divisível por 3. Então, eu vou dividir 45 por 3, que a terça parte de 45 é 15. Então, tá aqui o resultado de 45 dividido por 3 deu 15. 15 ainda é divisível por 3? Então, eu vou pegar 15 e vou dividir por 3. Que 15 dividido por 3 dá quanto? 5. Agora, 5, ele é número primo, então, ele é divisível apenas por ele mesmo. Então, eu coloco 5 aqui, e 5 dividido por 5 vai dar quanto? 1. Então, a forma decomposta ficou 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Só multiplicar todos os divisores primos. Tirando a prova, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18, 18 vezes 5, 90. A forma decomposta ficou 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, ou eu posso reduzir um pouquinho, porque eu tenho fatores iguais que se repetem. Quem repete o 3, quantas vezes? 2. Então, eu posso escrever em forma de produto, ou 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5, transformando esse 3 vezes 3 em potência. Agora, a gente tem o 186. 186, a primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar o 2, ele é divisível por 2, porque ele é par. Então, vou colocar o 2 aqui, então, vou dividir 186 por 2. Resultado e os divisores, os números que eu vou dividindo. Então, 186 dividido por 2 dá 93. Se eu efetuar o cálculo, quem tem dificuldade, como eu falei, então, ó, aqui tenho 18 e o 6, metade de 18, 9, metade de 6, 3. Mas efetuando a divisão, vou usar o 18, vai dar 9, 9 vezes 2, 18, 18 menos 18, 0, abaixo 6, 3 vezes 2, 6, 6 menos 6, 0. Então, deu quanto? 93. Então, vou colocar o resultado aqui, 93. 93 não é mais divisível por 2. Será que ele é divisível por 3? Então, eu vou somar 9 mais 3, 12. 12 é divisível por 3, então, eu vou conseguir dividir por 3. Então, eu venho para o próximo número primo, que é 3. E 93 dividido por 3, se eu pegar e efetuar a divisão de 93 por 3, vai dar quanto? 31. Então, o resultado tá aqui, 31. Se eu observar aqui em cima, 31 ele é número primo, então, ele é divisível só por ele mesmo. Então, coloco 31, coloquei 31, e 31 dividido por 31 dá 1. A forma decomposta ficou 2 vezes 3 vezes 31. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 31, 186.
Então, essa é a forma decomposta em fatores de números primos. 2 vezes 3 vezes 31. Não tem como reduzir em potência, porque eu não tenho nem um fator aqui que se repete. 112. Vou decompor o 112. Primeiro número primo que eu tenho é 2. 112 é divisível por 2. Se eu pegar 112 e dividir por 2, ele vai dar quanto? 56. Metade de 112, 56. Efetuando o cálculo aqui à direita, 112 dividido por 2 vai dar 5 vezes 2, 10. 11 menos 10, 1. Abaixo 2. 6 vezes 2, 12. 12 menos 12, 0. Deu 56. Quem tem dificuldade, arma, igual eu já falei, e efetua a divisão. Vou colocar o resultado aqui, que deu 56. 56 ainda é divisível por 2, então eu vou continuar dividindo por 2 até não conseguir mais, para poder prosseguir para o próximo número primo. Metade de 56, então, 56 dividido por 2, ou metade de 56, é quanto? 28. Então, vou colocar o resultado aqui embaixo do 56, que agora 56 dividido por 2 deu 28. 28 ainda é par, então, vou dividir por 2. Que 28 dividido por 2, ou metade de 28, é 14. Então, vou colocar o resultado aqui embaixo do 28, que deu 14, o resultado da divisão de 28 por 2. 14 ainda é divisível por 2, então, vou dividir por 2. 14 dividido por 2 é 7. Ah, mas 7, ele é número primo, tá aqui, ó. Se 7 é primo, então, ele é divisível por ele mesmo. E 7 dividido por 7, 1. Chegou no 1, encerrou a decomposição. Como é que ficou a forma decomposta? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7, igual tá aqui a forma do produto. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 7, 112. Quem quiser, pode tirar a prova real para ver se está certo. Sempre vai voltar ao número original, porque eu não vou alterar o valor, vou escrever em forma de produto de número primo. Então, a forma decomposta ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7. Como eu tenho fatores que se repetem, eu posso escrever esses fatores em forma de potência. Ou 2 elevado à quarta potência vezes 7, porque o 2 se repete quantas vezes? 4. Então, o expoente é 4, a base é 2, só para lembrar da potência. Espero que tenham compreendido. Vamos só frisar o que a gente falou aqui. A gente falou que 2 é o único número par que ele é primo. Então, só tenho 2, que é o único número par que também é primo. O resto são todos números ímpares. Decompor em fatores primos é escrever em forma de produto, multiplicação de números primos, sem alterar o valor. Pode ser escrito também em forma de potência, numa forma reduzida, quando fatores iguais se repetem. Só divido por outro número, pelo próximo número primo, quando o número não for mais divisível pelo mesmo. Então, eu só posso trocar de número quando não for mais divisível. E lembrar e saber os critérios de divisibilidade que auxilia muito no processo. Quando que o número é divisível por 3, por 5, pelos números que a gente viu ali. E quando chegou no número primo, no final, ele é divisível por ele mesmo. Então, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, sabem que podem me procurar. Estou morrendo de saudade de todos. E um beijo grande no coração de todo mundo. Fiquem com Deus.